Olá, amigos da Loteca. Vamos começar a análise do concurso 780 para os dias 30 e 31/12/2017, sábado e domingo. Na verdade, só tem um jogo no domingo, e da mesma forma que o concurso passado, são jogos apenas da Primeira Liga Inglesa e da Série A do Campeonato Italiano. Como vocês sabem, acumulou, e aí, quem sabe se a gente não tem um final de ano aí com uma graninha boa, né? Embora que esse jogo não é tão equilibrado como aquele não. Esse parece ser um pouco mais fácil. Embora que tenha aquele dilema. Se o jogo é muito fácil, você ganha pouco. Se o jogo é difícil, ninguém ganha. E aí a gente fica. É melhor ganhar pouco, é melhor não ganhar. Espera ganhar muito. O importante é que a gente faz a fezinha da gente. Então está aí o resultado do concurso passado, do 779. Não teve ganhadores com 14 acertos. E o que me causou uma certa surpresa é que com 13 acertos deu um prêmio tão baixo. Geralmente dá um prêmio um pouquinho melhor. Mas também teve 13 pessoas, né? Fosse menos ganhadores, teria dado um pouquinho mais. E aí eu acho que eu sei por que aconteceu isso. Eu acho que muita gente dançou aqui nesse jogo 2. Eu até ressaltei aqui porque eu fiz um comentário quando eu estava analisando esse jogo. E ainda botei um empate nesse jogo, né? Nesse jogo 2. O Sassuolo ganhou da Inter de Milão. Então eu acho que isso aí foi o que tirou os 14 pontos do pessoal aí. E quem fez 13. Deve ter sido provavelmente nesse jogo aí. Esse jogo 4 também, ele foi de certa forma, uma surpresa também. Porque o Manchester United é o segundo colocado e mesmo sendo fora de casa, eu acho que tinha boas chances de ganhar do Leicester e acabou empatando. Eu acho que esses dois jogos aí foi o que fizeram com que não saísse os 14 pontos. É bom porque acumulou e a gente tem um prêmio mais gordo aí no final do ano. E aqui está a tabelinha dos 14 jogos. Como a gente vê, só tem um jogo no domingo, que é no campeonato inglês, é o Crystal Palace e o Manchester City. E os outros jogos são todos no sábado. Tanto o restante do campeonato inglês como do campeonato italiano. Tem os horários aí, as rodadas. E aí eu chamo a atenção de vocês porque esses jogos do sábado lá na Europa, eles são muito cedo. Então, nas lotéricas, se você é bom você não deixar para fazer o jogo no sábado. Eu mesmo acabei sobrando. Eu fiz o meu jogo normal na sexta-feira, mas eu gosto de jogar um pouquinho mais. E aí eu fiz um segundo cartão para jogar no sábado. Eu espero, às vezes, fazer mais uma análise, pegar alguns resultados na sexta-feira e faço meu jogo no sábado de manhã. Só que eu atrasei um pouco, cheguei na loteria de 10 horas, já não estava mais fazendo o jogo. Então observem bem aqui esses horários do sábado. Tem jogo aqui de 12 horas, então 11 horas, provavelmente as casas lotéricas a partir de 11 horas já não recebem mais apostas. Então é bom vocês ficarem ligados. E eu creio que esse horário aqui é horário de verão, então é horário de Brasília. Então, na verdade, 12 horas, e considerando que a Caixa deve encerrar os jogos uma hora antes, então por volta de 10 horas a Caixa já não deve mais estar recebendo jogos da loteca. Ok? Então vocês fiquem atentos a isso aí. Embora que no meu caso foi bom, porque eu tinha feito um cartão de R$ 128 e não ganharia do mesmo jeito. Então foi até bom eu ter perdido, porque economizei meu dinheiro e vou jogá-lo dessa vez. Então vamos aos jogos. Aqui está a tabela do campeonato italiano, a Série A do campeonato italiano, com a classificação dos clubes. E eu coloquei aqui uma inovaçãozinha, que é o seguinte. Eu peguei também o desempenho dos times em casa e fora de casa. Para quem tiver mais tempo de fazer uma análise, né, com mais calma, então você tem como ver também o desempenho do time em casa, que é essa primeira coluna aqui, em casa, e também fora de casa. Aí nesses confrontos você faz essa análise. Eu, por exemplo, para fazer o meu palpite aqui, eu precisei fazer essa análise no jogo 11 e no jogo 13. Que realmente são jogos complicados, que eu já fiz a minha análise, já fiz meu palpite, e eu tive que voltar aqui e dar uma olhadinha
para ver o desempenho desses times em casa e fora de casa para poder marcar. Então, é uma inovaçãozinha que a gente colocou aí para ajudar aqueles que tiverem mais tempo para fazer uma análise, que não quiser usar só o palpite que eu coloco aqui e quiser fazer a sua análise particular. Então, a gente bota mais informações aí para vocês usarem. Do mesmo modo, o campeonato inglês, está aqui a tabela com a classificação, e também tem o desempenho dos mesmos clubes em casa e fora de casa, para que vocês façam a análise de vocês na hora de fazer um jogo. Tá? Então vamos começar com o jogo 1. Esse jogo 1 é o Liverpool e o Leicester. Um está em quinto e outro no oitavo lugar. E aí eu acho que não precisa discutir muito se acontecer diferente do resultado aí. É pelo menos uma meia zebra. Apesar de que do quinto para o oitavo a diferença não é tão grande. Mas em termos de pontos, você tem uma diferença de 8 pontos aí. Aqui por esses confrontos também, o Liverpool leva vantagem. Então aqui a gente botou coluna 1, sem pensar muito. No jogo 2, Crystal Palace e Manchester City, observa o seguinte: o Crystal Palace é o 16º colocado e o Manchester City é o primeiro. Mas veja o detalhe da campanha. Veja que o Manchester City está com 55 pontos e o Crystal Palace está com 18. E nos últimos 5 jogos, o Manchester City venceu todos. No entanto, o Crystal Palace também não tá mal, apesar de estar no 16º lugar, mas ele nos últimos 5 jogos, ele teve 3 empates e 2 vitórias. Então, aqui o que é que eu fiz? Apesar de não desprezar a importância do líder, que é o Manchester City, eu coloquei coluna 2, vitória do Manchester City, e coloquei também um empate. Gastei um dos duplos aqui, aqueles que eu costumo colocar. Agora que você olhando aqui também nos confrontos entre eles, o Manchester City leva vantagem total. Apesar de que, como eu disse, esses confrontos não quer dizer necessariamente que são confrontos recentes. Alguns são recentes, outros provavelmente não. Mas pela análise geral aqui, esse jogo 2, a gente botou, digamos assim, uma meia-zebra, para não acontecer o que aconteceu no concurso passado com o Sassuolo, né? Então a gente vai colocar aqui um duplo nesse jogo 2. Coluna do meio e coluna 2, Manchester City. No jogo 3, é um jogo complicado também. O jogo 3, você veja que esse Burnley leva vantagem total sobre o Huddersfield, mas em termos de pontuação também tem uma vantagem considerável, tanto em pontuação como na colocação, de sétimo para o 11º. Só que esse Huddersfield joga em casa e os 5 últimos resultados não são tão ruins. Aliás, ele tem a mesma campanha nos 5 últimos jogos que o Burnley, sendo que nos 2 últimos resultados, nos 3 últimos ele teve uma vitória e 2 empates. Então é um joguinho difícil também. O que a gente fez aqui, também não desprezando o desempenho do Burnley, a gente colocou coluna do meio, um empate, também colocou coluna 2. Tem outro duplo nesse jogo aqui. O jogo 4, Internazionale e Lazio, é um jogo difícil, é um jogo equilibrado. Só que aí o meu raciocínio aqui foi o seguinte: Internazionale é o terceiro colocado, o Lazio é o quinto, porém, o Internazionale vai jogar em casa, já perdeu os 2 últimos jogos, um foi em casa para o Udinese e perdeu esse último fora agora para o Sassuolo, e aí eu não acredito que um time grande vai perder 3 partidas seguidas, e além disso, mais uma em casa. Então dessa vez eu acho que ele não vai deixar de ganhar esse jogo não. Então nesse jogo 4 a gente colocou coluna 1, Internacional. No jogo 5 é o Watford e Swansea. O Watford está em 10º e o Swansea é o lanterna do campeonato. E pela campanha a gente não perdeu muito tempo aqui não. Aqui a gente colocou o coluna 1, apesar do Watford também não estar com uma campanha muito boa, mas pelo menos ganhou o seu último jogo aqui. E aí a gente está apostando na coluna 1 desse jogo 5. Jogo 6, Roma e Sassuolo. Então, em princípio, Roma quarto colocado, Sassuolo em 14º. E olhando aqui ao lado, os confrontos também, vantagem total do Roma, colocação na tabela, 38 pontos contra 20. De cara, daria para a gente
botar Roma sem pestanejar. No entanto, o que é que acontece aqui? Lembre-se que o Sassuolo foi que aprontou para o Internazionale, como a gente viu aí. Então, aqui ó, nessa parte de trás aqui, ele ganhou de 1-0 para a Internazionale. Portanto, o que é que a gente fez aqui nesse jogo 6? A gente colocou vitória do Roma, mas também colocamos um empate. E quem for mais atrevido pode até botar um duplo aberto aí, se quiser. Botar coluna 1 e coluna 2. Mas no meu palpite aqui eu coloquei no jogo 6, coluna 1, vitória do Roma e empate. No jogo 7 é o Manchester United e o Southampton. Esse jogo aqui, o Manchester é o segundo colocado, mas veja que nos últimos jogos ele não vem bem, né? Tem uma derrota, 2 empates, mas mesmo assim a diferença é enorme. Se você olhar a pontuação, os confrontos diretos aqui e a colocação na tabela, mesmo não estando bem nessas últimas partidas aqui jogando em casa, é muito difícil ele não ganhar esse jogo. Então esse jogo 7, a gente colocou coluna 1 seco aqui. O jogo 8, Chelsea e Stoke City. Isso aqui não tem muito o que pensar não. Tanto nos confrontos aqui, como na pontuação, colocação na tabela, últimos resultados. Então não tem, a gente aqui não tem muito o que pensar não. Se qualquer resultado diferente da vitória do Chelsea, vai ser uma grande zebra e vai acumular de novo. Então a gente aqui no jogo 8, a gente coloca coluna 1. No jogo 9, é o Bournemouth e o Everton. O Bournemouth está em 18º e o Everton está em 9º. E veja que se você for olhar as campanhas dos dois, o Everton está com uma campanha boa, está nas 5 últimas partidas, teve 2 vitórias e 3 empates, embora que os 2 últimos jogos foram empates. Mas aqui, também pela diferença de pontuação e pela colocação, mesmo jogando fora de casa, a gente aqui apostou na coluna 2, vitória do Everton. No jogo 10, Atalanta e Cagliari. O cara está em 7º, o Cagliari está em 16º. Aqui também, olhando os confrontos, olhando a última campanha, né, a pontuação aqui, não precisa perder muito tempo aqui. Também a gente colocou coluna 1 Atalanta nesse jogo 10 e qualquer resultado diferente disso aí é zebra. No jogo 11, Bolonha e Udinese. Esse jogo 11, veja que eles estão com, olhando aqui embaixo, eles estão com 24 pontos cada um. Apesar de estar com 24 pontos, o Bolonha está em 12º e a Udinese está em 9º. Mas isso é porque tem, olhando na tabela, eu já verifiquei isso, existem 4 times com 24 pontos, se diferenciando aí só em número de vitórias e saldo de gols. Então eles estão exatamente iguais aqui. Mas é assim, pela tradição e também olhando a campanha, pelo menos nesses últimos jogos aqui, a Udinese está com uma campanha bem melhor, já que a gente tem que escolher aqui, um jogo desse podia dar qualquer resultado. E aqui a gente optou pela coluna 2, para não ficar tão óbvio, né? Geralmente quando a gente faz um jogo muito óbvio, ou ganha pouco, ou acaba não ganhando, né? Como é um jogo equilibrado e a Udinese é um time de mais tradição, a gente está colocando coluna 2, Udinese, nesse jogo 11. No jogo 12, Torino e Gênova. Torino está em 10º, o Gênova está em 15º. Nesse jogo aqui também, olhando aqui a pontuação dos dois, os confrontos também. Apesar de que aqui, nesse caso, exatamente, o Gênova tem uma vantagem considerável aí sobre o Torino em termos de confronto. Porém, nesses últimos jogos aqui, o Torino está com a campanha melhor. Se olhar nos 5 últimos jogos aqui, apesar de que o Gênova ganhou essa última partida, mas jogando em casa e mais bem colocado na tabela, a gente aqui colocou vitória do Torino, coluna 1 no jogo 12. E no jogo 13 é aquilo que eu falei, é o jogo que eu precisei recorrer àquelas tabelinhas lá do desempenho em casa e fora de casa para tomar uma decisão, porque realmente não é fácil. O Newcastle é o 15º, o Brighton é o 12º, mas a diferença é apenas de 3 pontos. E é um jogo típico para empate, pelas características, pela campanha dos dois clubes, mas também como tem o fator casa, né, o time jogando em casa,
e vem de uma vitória no último jogo aí, inclusive fora de casa, para o West Ham, de 3-2. A gente aqui resolveu botar a coluna 1 nesse jogo 13, mas também colocamos o empate. Então tem outro duplo aqui, como vocês sabem, esse joguinho nosso aqui é de 4 duplos que dá R$16. E no jogo 14, Sampdoria e Spal. Aí, inclusive aqui, se você olhar, nem tem confronto, né? Eu acho que esse time, ele não deve vir de uma Série B da vida aí, e deve ter entrado agora na Série A, e não tem confronto com a Sampdoria, né? Na estatística que eu peguei, não aparece confronto entre eles. Porém, nos 5 últimos jogos, curiosamente, ele tem uma campanha até melhor do que o Sampdoria. Mas a diferença é grande, né? 27 pontos para 15 é uma diferença enorme. E o Sampdoria jogando em casa, apesar de estar com esse resultado ruim aqui nas 5 últimas campanhas, e o Sport está com um resultado bem melhor, né? A gente aqui, se tivesse quisesse fazer um jogo mais caro, quem quiser fazer um joguinho mais caro, talvez de R$32, eu sugiro colocar a coluna 1 e coluna do meio nesse jogo. Mas no nosso palpite aqui, a gente vai colocar a coluna 1, vitória do Sampdoria, nesse jogo 14. Ok, pessoal? E aqui é um resumo dos palpites que nós falamos aí, é tudo que, rapidinho aqui, não vamos mais comentar o que nós já comentamos. Jogo 1, coluna 1, Liverpool. O jogo 2 e o 3, coluna do meio, coluna 2. A gente já explicou por quê. Jogo 4, Internazionale. É aquilo que a gente falou, né? Já vem de 2 derrotas seguidas, uma em casa e outra fora de casa. E nesse jogo aqui, apesar do Lazio ser um time forte, mas acreditamos que ele vai ganhar esse jogo. Jogo 5, coluna 1 também, o Watford. E o jogo 6, a gente colocou um duplo aqui também. Vitória do Roma, empate, porque o Sassuolo andou fazendo aí essa armação para cima do Internacional, então a gente não quis arriscar, botou um duplo aqui. Jogo 7, Manchester United. A vitória do Manchester United, coluna 1 a gente colocou. Jogo 8, vitória do Chelsea, coluna 1. O 9, vitória do Everton, coluna 2. O 10, coluna 1, Atalanta. Jogo 11, coluna 2. Jogo 12, coluna 1, Torino. Jogo 13, como a gente viu, ali era um jogo equilibrado, a gente colocou também um duplo, coluna 1 e coluna no meio. E no jogo 14 a gente colocou apenas coluna 1, mas com a sugestão de quem quiser jogar um pouquinho mais, colocar também, se quiser fazer um jogo mais caro, colocar a coluna do meio. No caso do jogo 2, eu vou só chamar a atenção, que é o único jogo do domingo, eu também pensei nisso. Além desse Crystal Palace estava com uma campanha boa nos últimos jogos, imagina que você termina o sábado com 12 pontos e fica esperando o jogo do domingo com a vitória seca do Manchester City e de repente acontece uma meia zebra aqui e aí é complicado. Eu acho que no jogo desse aqui é bom a gente se garantir com um duplo aí, já que é o único jogo que vai acontecer no domingo. Então, por isso também eu botei esse duplo aí. E aí, pessoal, peço que quem não for inscrito no canal se inscreva para a gente fortalecer o canal, compartilhe, dá um like aí. E vamos aguardar aí o próximo concurso. Vamos ver se dessa vez a gente ganha um dinheirinho, aproveitando esse acumulado aí, para a gente ter um final de ano aí mais animado. Ok, pessoal? Até o próximo.